E hoje a gente tem para tratar de uma questão muito interessante e que passa pela vida de todos nós. Porque, a bem da verdade, quem de nós não sofre? Quem de nós não experimenta o sofrimento? Não tem, de repente, na sua existência, um conjunto de dores para atravessar durante a existência física. Alguns são com relação à doença do corpo físico, dificuldades para lidar com o corpo que não corresponde às expectativas. Outros, o problema está no campo do afeto, dificuldade de encontrar alguém com quem reparta a existência em regime de reciprocidade. Outros possuem graves problemas diante da sociedade em que vive, os dramas sociais, enquanto outros de nós temos dificuldades para lidar com os problemas econômicos que a vida nos oferece. Não são todos que têm a chance de ter uma mãe como eu tenho. Minha mãe está aqui presente hoje, inclusive, meio sentadinha ali para assistir. Não são todos que têm a oportunidade de ter, de repente, um lar que oportuniza você a chance de ter um ambiente harmônico onde você possa se desenvolver dentro de um ambiente de amor e de específico afeto. Muitos de nós temos no ambiente familiar um outro conjunto de dores muito grandes. E quando a gente tem a leitura do que se passa com a nossa vida, quando a gente tem a possibilidade de ver o conjunto de sofrimentos que a nossa humanidade atravessa, a gente diz, meu Deus, será que não existe nenhuma instrumentação? Será que nós não possuímos nenhum tipo de recurso que nos consiga dar a força necessária para que a gente consiga atravessar as provações, os dramas da existência? E quando nós nos debruçamos na literatura espírita, quando nós nos aproximamos do conteúdo que a mensagem espírita nos oferece, é possível identificar nesse acervo de obras extraordinárias 7 ferramentas que Deus nos ofereceu para que a gente consiga ter mais força para enfrentar as naturais dificuldades que a vida nos apresenta. Deus poderia ter nos criado e ter nos colocado num corpo físico que não tivesse nenhuma percepção da realidade espiritual que nos circunda. Como se nós vivêssemos numa cela escura, fechada, sem nenhum acesso ao mundo dos espíritos. Se nós nascêssemos nessa condição, seria muito difícil que eu conseguisse acreditar ou saber que existe vida após a morte. Seria muito complicado. Nós não conseguíssemos perceber nada. Mas é aí que se apresenta a primeira dessas 7 ferramentas que Deus entregou à humanidade para que a gente conseguisse se desembaraçar das dificuldades que a vida terrena possui. E esse grande instrumento que foi nos oferecido se chama mediunidade. A mediunidade é o primeiro de todos os instrumentos que Deus nos dotou para que a gente ganhasse força, coragem, capacidade de suportar os dramas da vida, que nós conseguíssemos ter uma força adicional para superar os problemas naturais que as nossas existências apresentam. Por quê? No que a mediunidade pode ser importante diante das nossas dores, das nossas provações? Porque através da mediunidade, que é como se fosse uma janela dentro de uma cela, nós estamos como que encarcerados dentro de um corpo físico, que é como se fosse a nossa prisão, mas em que tem uma pequena janela, e por essa janela estreita, eu olho lá fora, eu vejo espiritual, eu vejo a realidade que se passa para além da vida física, eu sei das coisas que vão além da matéria. Eu consigo ter compreensão de que a vida não é só essa. Quando eu olho pela janela daquilo que nós chamamos de mediunidade e conseguimos perceber através dela a existência do mundo espiritual que se comunica conosco, meu Deus, quantas oportunidades de nós nos fortalecermos acontece nesse momento. Porque nós começamos a perceber que os nossos entes queridos estão vivos, que o filho que eu pensei que eu tivesse perdido para todo sempre, que eu nunca mais iria ter a oportunidade de ter um contato com o amor da minha vida, eu sei que ele continua vivo. Saber que os nossos entes queridos não morreram é extremamente determinante para que a gente ganhe esta coragem e consiga superar as dificuldades que a vida apresenta. Quando nós participamos e assistimos o momento em a hora da cova aberta, o caixão desce, a sensação da separação para todo sempre é uma dor muito profunda, que na verdade ela é superada pela
compreensão de que a vida continua. A mediunidade, portanto, é um instrumento maravilhoso para que a gente consiga cicatrizar as nossas feridas. Que a gente consiga, através desse instrumento, compreender a movimentação que os espíritos realizam em torno de nós. Saber que não somente os nossos entes queridos vivem, mas que aqueles que são nossos desafetos também vivem. Que as pessoas a quem fizemos mal e que por algum motivo tivemos o desejo de nos vingar, de destruir suas vidas, que celebramos sua morte, que nos agradamos quando elas desaparecem do cenário físico, elas também não morreram. Essa mesma mediunidade que nos orienta dizendo que os nossos amores vivem, vem nos contar que os nossos desafetos também vivem, justificando que da nossa parte tenha que existir uma compreensão de que as nossas histórias de vida elas não terminam no túmulo e que, portanto, aqueles que constituem o nosso espaço de convivência, eles se transferem para o mundo espiritual, necessitando, portanto, que a gente perdoe, que a gente se resolva, que a gente não guarde mágoa, que a gente não planeje vingança, que nós não cultivemos inimigos para que as nossas existências não sejam profundamente marcadas pela presença dessas entidades perturbadoras que pela janela estreita da imortalidade, a chamada mediunidade, oferece para nós essa compreensão de que, de repente, nós não estamos sozinhos. É uma janela bacana porque ela tem um objetivo duplo. Ela nos oferece a condição de nós percebermos que a vida dos outros prossegue, tanto dos nossos afetos como dos nossos desafetos, mas também é o canal por onde os nossos mentores têm a chance de nos orientar. O que seria de nós se não fosse a mediunidade, onde as sugestões da intuição, onde as ideias que os espíritos bons nos apresentam, também são instrumentos maravilhosos para o reequilíbrio das nossas vidas. Período do sono, através do qual nós temos a oportunidade de desdobrar durante a noite para possíveis encontros com os nossos mentores, para um redesenho da existência, para um repensar das nossas perspectivas, para um realinhar dos nossos objetivos de vida. Então, essa primeira ferramenta da qual Deus nos dotou, a chamada mediunidade, é fundamental para que o homem não se sinta encarcerado, sem conexão nenhuma com o mundo dos espíritos, com o mundo real e verdadeiro. E é dessa primeira ferramenta, desse primeiro instrumento que a natureza nos oferece, que a gente encontra um segundo grande instrumento que decorre desse. Que é assim, na medida que eu entendo da mediunidade, na medida em que eu compreendo que existe uma comunicabilidade com os espíritos, eu vou, através dessa comunicabilidade, saber uma segunda coisa importantíssima, uma segunda ferramenta, que não é só a questão da mediunidade, mas a imortalidade em si. A imortalidade é um negócio maravilhoso. Saber que somos imortais é fantástico, porque a mediunidade vai nos contar que a vida continua, porque a gente, através dela, vai enxergar que os espíritos se comunicam, que as pessoas estão vivas do lado de lá. Então, se eles estavam aqui e agora estão do lado de lá, eu também me transferirei para o lado de lá. Eu também sou um ser imortal. Eu descubro de mim também. Então, eu passo a ter uma leitura profundamente diferente daquilo que seja o existir, na medida em que a imortalidade ilumina o meu pensamento. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, no item 6 desse capítulo, Allan Kardec apresenta um texto magistral chamado O Ponto de Vista, em que ele diz que a felicidade e a infelicidade da criatura durante a existência física depende fundamentalmente do ponto de vista onde ela se encontra. Quando eu acho que a vida é só matéria, quando eu acho que a vida é só essa parte terrena que a gente vive, nossa, a minha leitura de mundo é outra. Eu acho que tudo que eu tenho, eu preciso cuidar porque senão vai desaparecer, eu já vou morrer, eu estou indo para a morte. É uma compreensão assim bem estreita das coisas. Enquanto que quando a gente tem a leitura da imortalidade, a nossa compreensão da vida é aquela que a gente deveria ter. A compreensão de que, por mais dolorosa que seja uma provação, ela vai acabar. Não existe provação na terra que dure para todo sempre. Não existe sofrimento no planeta, por mais duradouro que seja, que dure para todo sempre. Através da compreensão da imortalidade da alma, eu vou saber aquilo que verdadeiramente sou e não aquilo que as pessoas me fizeram acreditar que eu fosse. Eu vou descobrir que eu sou uma alma imortal e que, quando chegar a morte, eu vou continuar existindo, mas eu vou deixar tudo que tem aqui. Não vou levar nada. Nada. Caixão não tem gaveta. Imortália também não tem bolsa.
Então ninguém vai levar nada. Vai ficar tudo. E às vezes a gente passa uma existência inteira igual um doido cuidando das coisas, como se a gente tivesse uma vida eterna aqui. Não vai. Uma hora nós iremos desencarnar e a gente vai deixar tudo que tem aqui. Não adianta esse excesso de preocupação, esse desespero com as coisas materiais. Cara, vai ficar tudo aí. E o que é pior, ainda vai dar problema na hora da partilha. Ainda vão brigar. Ainda corre o risco de você ficar agarrado no que você tem. O sujeito fica tão apegado à casa que ele morre e ele fica agarrado na casa. Aí a casa fica mal assombrada, porque o sujeito fica morando ainda dentro da casa. Não quer que divida, não quer que venda. Perturba o vendedor, o comprador. Fica perturbando as pessoas, não deixa ninguém dormir. Mexe nas panelas, faz a maior confusão. Os filhos querendo vender o imóvel, isso não vai vender não. Minha casa não vai vender. Então você tem casa mal assombrada, sítio mal assombrado, tem carro mal assombrado, marido mal assombrado, que a pessoa não larga. Desencarnou, mas está agarrada no sujeito, não quer deixar. Deixa, acabou. Então a gente aprender que as coisas são transitórias é muito importante para que a gente se desembarace das naturais necessidades que a gente tem de entender que a vida é transitória, pelo amor de Deus. Quem é que não sabe que um dia a gente vai morrer? Pois é, a gente não vai exatamente morrer, vai desencarnar. Por que esse desespero de querer ter tudo como se a gente fosse viver para sempre? Dinheiro para 3 gerações está querendo mais. Estou dizendo isso não é para que a gente diga assim, não, então agora a gente vai só vestir saco, vamos só viver com a mesma roupa, a gente lava, bota do avesso, depois põe do direito. Não é preciso que a gente viva assim, mas a gente pode viver com dignidade sem se apegar às coisas. Então a grande primeira ferramenta que Deus nos deu para que a gente se fortalecesse durante a vida foi a ideia de que nós, na verdade, não estamos presos no corpo, mas tem uma mediunidade que nos fala com o mundo espiritual. E a segunda foi saber que nós somos indestrutíveis, nós somos imortais. Eu tenho uma doença hoje, agora. Não vou ter depois. As doenças do corpo físico tendem a ficar todas do lado de cá. E eu, que sou um ser imortal, me transfiro para o mundo dos espíritos, liberto de todas essas coisas. Isso é fascinante. Eu saber que eu vou viver para sempre e que o corpo que eu tenho, que me é difícil, família que eu possuo, que é complicada, problema que eu tenho hoje de relacionamento, tudo é transitório. Então é uma força, uma coragem maravilhosa que nos vem através da compreensão da imortalidade. Mas eu disse que era 7 e eu só falei de 2. O terceiro grande instrumento que Deus nos ofereceu decorre do segundo, porque a imortalidade da alma decorre da mediunidade. E esse terceiro vai decorrer do segundo, que é a compreensão da lei de causa e efeito. Isso é uma coisa muito importante, porque a mediunidade ela é como se fosse uma janela que se abre para o mundo dos espíritos. E quando Allan Kardec, investigando o mundo dos espíritos, começou a observar o comportamento dos espíritos após a morte, ele descobriu uma coisa incrível, que nem todos estavam no mesmo grau de felicidade. Ele descobriu que tinha alguns que eram muito felizes, e descobriu que tinha outros que eram profundamente infelizes, pelo menos por um tempo. E ele começou a perceber que a sorte dos espíritos após a morte não era a mesma. Questão 982 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: é necessário crer na manifestação dos espíritos e possuir fé espírita para garantir uma boa sorte na vida futura? Ou seja, eu preciso ser espírita para estar bem do lado de lá? Sim ou não? Dizem os espíritos. Se assim o fosse, estariam condenados todos os que não tiveram a oportunidade de se esclarecer, o que seria um absurdo. Então, o que é que garante a boa sorte na vida futura? É a sequência do texto. Vem um ponto em seguida e diz: o bem, ora, o bem é o que garante a boa sorte na vida futura. E o bem é sempre o bem, independente da onde ele venha. O que importa é que seja o bem. Eu acho isso tão bonito porque raras são as doutrinas que mostram a felicidade no mundo vindouro sem dizer que são os seus fiéis que têm o acesso a essa felicidade. O Espiritismo não diz, olha, se você não for espírita, eu não sei o que vai acontecer com você. Não é o Espiritismo, é a prática do bem. Então Kardec, quando olha a condição dos espíritos do outro lado da vida, ele diz: percebo que os espíritos não estão bem. Vamos investigar o que fizeram esses que hoje são espíritos para que estivessem nessa condição. Não é a religião, não é o lugar que viveram, não é a idade, não é nada. Ele vai descobrir que o que faz os espíritos serem felizes do lado de lá é a prática do bem. E a prática do bem pode ser judeu, protestante, católico, ateu, espírita, sei lá o que for, não interessa. O que interessa é ser bom, é você ser uma pessoa boa. A lei de causa e efeito, que é um grande instrumento de entendimento das nossas existências, vai nos dizer que, do lado de lá da vida, os espíritos encontrarão
consequências para o bem e para o mal que façam. Quanto mais eu tive a oportunidade de fazer o bem do lado de cá, mais feliz eu serei. Eu me dei o trabalho uma vez de pegar o segundo capítulo do livro Céu e Inferno, que tem 18 casos de espíritos felizes, para tentar descobrir o que esses espíritos felizes tinham e fazer com que eles fossem felizes. Porque tinha rico, tinha pobre, tinha espírita, tinha não, tinha do passado, tinha do presente, tinha homens, tinha mulheres. Gente, tem que ter alguma coisa aqui que é o traço. E eu descobri que todos os 18 são prestativos, vão além do dever com relação ao próximo. Eles gostam de ajudar, gostam de fazer além daquilo que a gente possa chamar de dever. Eles fazem o que querem, ajudam o próximo, fazem o bem, ajudam o semelhante. Então, como eles têm essa característica de amparo, de ajuda ao próximo, eles são, por conta disso, espíritos numa condição mais feliz no mundo espiritual. Ou seja, a felicidade do lado de lá, ela está muito relacionada com o tanto de amor, o tanto de bem que eu faço do lado de cá. Quanto mais eu procuro fazer o bem, maior a possibilidade de eu ser feliz do outro lado. Então a gente descobre que se a gente é um ser imortal, eu preciso garantir a minha felicidade do lado de lá e não do lado de cá, porque o lado de cá é curto, o lado de lá que é longo. Então eu não vou me preocupar de ser feliz aqui, comprometendo a minha felicidade do lado de lá. Se é para eu escolher uma felicidade que seja de lá, que é maior, é mais longo, é um período maior, então a gente acaba optando pela felicidade do mundo espiritual do que pela felicidade do mundo material. Questão 738A de O Livro dos Espíritos, os Espíritos falam a Kardec que o objeto de solicitude de Deus não são os homens, são os espíritos. É a garantia da felicidade do espírito, não da felicidade do ser encarnado. Isso é uma leitura muito importante para o decifrar das nossas próprias dores. Porque Deus nos entregou a mediunidade. Com a mediunidade eu descobri a imortalidade. Com a imortalidade eu descobri que a sorte dos espíritos não era a mesma, que alguns eram felizes e outros não. E aí eu tenho uma quarta ferramenta para o entendimento da vida, que é a chave de muitos mistérios. Pergunta 166 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga o que vai acontecer com aqueles que durante a existência não conseguiram se depurar. O que acontece com a alma que não terminou a sua depuração na existência física? E olha, vou falar, hein? Não deve ser fácil a pessoa pensar que numa única existência ela vai ganhar todas as virtudes. Não dá, né? Como é que eu vou ser humilde, caridoso, fraterno, na mais absoluta perfeição, numa existência curta, de, sei lá, 80, 90, 100 anos? Difícil você conseguir vencer todas as imperfeições num cenário desse tipo. Então, Kardec faz essa pergunta. E os espíritos entregam para nós um instrumento poderosíssimo do entendimento da própria vida. A quarta das ferramentas no entendimento do sentido de todas as coisas. A reencarnação. Porque a mediunidade nos deu a imortalidade, que nos mostrou a lei de causa e efeito, e que nos diz, e se eu não conseguir me resolver, o que é que eu vou fazer se eu estou no mundo espiritual em sofrimento? Reencarna, meu filho. E a gente vai ter um consolo maravilhoso, porque a gente diz assim, nossa, a vida imortal é uma bênção, né? Você viver para todo sempre é maravilhoso. Ah, eu vou ter uma vida para todo sempre. Sim, mas o meu filho, ele é uma pessoa muito problemática. Ele tem problema com droga, ele tem problema com violência, ele tem problema com o crime. Já pensou em viver para todo sempre? Vai ver em sofrimento? O que vai ser desse menino, meu Deus? Reencarnação. Então a gente vai ter aqui uma consolação maravilhosa. De repente, nossos entes queridos foram atropelados pelo engano do suicídio. Acreditando que a vida era somente matéria, não suportando suas dores, enveredaram por essa porta enganosa. Se suicidaram. Boa parte das doutrinas religiosas indicam que esse espírito está condenado eternamente ao sofrimento. Mas a doutrina espírita, nos trazendo alento para as nossas provas, para as nossas compreensões de vida, vem nos contar que não. Que essas entidades, embora passem por um primeiro período de dificuldades, que são inerentes à própria decisão de interromper o fio da vida, e nisso nós temos muitas obras que apresentam substancial informação sobre esse assunto, como, por exemplo, Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, aonde a gente vai ter a possibilidade de entender esse mecanismo da vida após a morte, ocorrido com os suicidas. Só que a obra é desta grossura, tem mais de 500 páginas, e só os 2 primeiros capítulos falam do período de sofrimento dessas entidades nas regiões chamada de Vale dos Suicidas, embora a obra nunca fale Vale dos Suicidas. Chama Vale dos Infelizes, Vale disso, Vale daquilo, mas dos suicidas nunca chama. Então, muito bem, passado aquele período, é um período maravilhoso de instrução, de orientação, de preparação para o retorno. Mas eles terão que retornar. E o que é mais interessante, enfrentar a prova que desistiram. Que foi que provocou esse espírito desistir da existência? Então vai ter que retornar, essa prova vai ter que voltar, para que ele consiga se desembaraçar satisfatoriamente
dos dramas que a vida ofereceu. Daí o que a gente tem como leitura disso? Que nós não estamos irremediavelmente perdidos. E isso é maravilhoso, não é? Nós sabermos que Deus tem uma perspectiva de oferecer a todos os seus filhos um recomeço, a chance do renascimento. Aí a gente vai entender por que de repente uns têm determinadas características e outros não. Processo de aprendizado da lei de causa e efeito, do aprimoramento do porquê que a minha vida hoje temporariamente é assim, mas eu sou um espírito imortal. Então essa quarta ferramenta, ela é muito importante para o entendimento de todas as coisas. E ela vai nos levar a uma quinta ferramenta, chamada evolução. A doutrina espírita é uma doutrina profundamente consoladora, porque ela diz que nós caminhamos necessariamente na direção da felicidade. Porque a gente poderia encarnar e dar errado, né? Meu filho, você deu errado, eu vou derreter você, vou fazer tudo de novo, se começar do comecinho. Não tem. Todos nós nascemos para dar certo. Até essa pessoa que está pensando que acha que não tem conserto, tem. E vai se arrumar também. Todos nós nos arrumaremos. Todos nós vamos ter jeito. Todo mundo vai ter. Uns vão demorar mais. Esse cara que está pensando talvez demore um pouco mais. Mas todo mundo vai. Todo mundo vai. Porque isso é um determinismo da lei. Isso aqui é o belo da vida. Todos nós temos um encontro marcado com a felicidade. Todos nós temos um encontro marcado com a felicidade. Não existe nenhum de nós que estamos na existência física apartados da possibilidade de sermos felizes. Nossas existências, que são às vezes dolorosas, marcadas de muitas dores, são temporárias, intervalo curto, desencarna e reencarna novamente, aprendendo a cada existência, na medida em que eu começo a enxergar a vida, entendendo que eu sou um espírito imortal, que eu estou sujeito a uma lei de causa e efeito, que justifica os fenômenos da reencarnação que eu passo, consequentemente, que o caminho para a felicidade, como muda a minha visão de vida? Como é que eu consigo enxergar as coisas de forma diferente? Qual é o meu destino? É o encontro com a felicidade. Na medida em que eu vou me desembaraçando das minhas imperfeições, eu vou alcançando progressivamente estágios maiores evolutivos, a minha grande senda de crescimento espiritual. Mas o processo da evolução, diferente do que aquilo que a gente às vezes pensa, ele não é uma escada rolante, tá? A gente entra, fica paradinho, e ela vai sozinha. Ela não leva sozinha. É uma escada, mas é na verdade uma rampa, e a gente vai subir com a perninha da gente. Nós vamos subir com o esforço pessoal. Embora nós todos tenhamos um encontro marcado com a felicidade, esse encontro marcado com a felicidade, ele não é automático. Ele só vai ser entregue na medida em que eu fizer um movimento da minha parte. E isso vai nos levar ao sexto instrumento que a gente tem da compreensão. Para quem se perdeu, o primeiro era a mediunidade. O segundo era a imortalidade. O terceiro, a lei de causa e efeito. O quarto, a reencarnação. O quinto, essa evolução. E o sexto é o instrumento através do qual a gente acessa a felicidade. Ela não é gratuita. A felicidade que vai ser entregue aos espíritos na medida em que eles fizerem movimentos evolutivos não é gratuito. Não é assim, esse cara aqui já tem 1000 anos, vamos dar uma premiação para ele. Vamos botar mais umas peninhas na asa dele, que ele tá com pouca peninha na asa, só tem canhão na asa desse anjo, vamos botar mais. Não tem. Isso não é por decurso de prazo, é por esforço. E o sentimento que a gente precisa ter para acessar a felicidade chama-se amor. É impossível ser feliz sem amar. Impossível alcançar a felicidade sem experimentar o amor. Às vezes nós queremos ser felizes e não queremos amar as pessoas que a vida nos ofereceu dentro do lar. Eu não suporto meu pai. Eu odeio minha mãe. Mas eu quero ser um espírito evoluído odiando. Não tem como. É preciso que exista da parte de todos nós o esforço para o amor. É uma condição inarredável para que a gente consiga ser feliz. É um determinismo divino. Eu vou da série psicológica de Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade. O primeiro capítulo dela é isso. Mostrando para nós como o amor é determinante para a felicidade do espírito. Se eu tenho ódio, se eu guardo mágoa, se eu fico na minha casa remoendo coisas que aconteceram há 20, 30 anos atrás, a parede de casa já está preta de tanto eu chutar na rede, lembrando do que fulano me fez. Fulano já está até com um neto, e eu continuo lembrando, congelado no tempo daquilo que aconteceu lá atrás, e eu quero ser feliz, mas como, pelo amor de Deus? Como que vai? Então,
É um exercício que a gente tem que fazer na direção do amor. E alguns de nós podem dizer assim, o que ele fez não merece perdão. Como se o perdão tirasse a culpa do outro. E a doutrina espírita nos diz que dar o perdão não tira a culpa do outro. Perdão facilita com que eu me retire da história dele. Quando eu perdoo alguém, eu não estou tirando a culpa que o outro tem. Eu estou diminuindo a probabilidade de eu encontrar com ele. Mas a culpa está dentro dele. Ele vai se resolver. Por que Jesus não renasceu irmão de Pilatos? Primo de Herodes, vizinho de Caifás, pai de Judas? Por que ele não reencontrou nenhum desses caras? Porque ele perdoou. Quando ele perdoou, Pilatos, Herodes ficou sem culpa, Judas ficou sem culpa? Não. O que aconteceu com eles? Eles foram se resolver sei lá com quem, porque o mal está dentro de mim. Eu me permito ter uma nova história. E o outro que traz a violência, ele vai encontrar uma experiência para se resolver. Pode ser até comigo. Pode ser, mas porque eu queira. Porque eu queira. Mas eu não tenho o poder de tirar a culpa do outro porque eu perdoei. Então, de certa maneira, é uma ingenuidade da nossa parte dizer assim, não vou perdoar. O que ele fez, eu não vou perdoar, eu vou guardar ódio. Aí está marcando encontro. Quando eu digo eu não vou perdoar, estou dizendo eu vou me encontrar com ele de novo. Pai, que era meu pai, meu tio, na próxima. Então, se for cara, pelo amor de Deus, solta o cara, deixa ele embora. Eu perdoo você para que eu possa ter novas experiências. Senão a gente prende. Então assim, gente, se eu não perdoar, eu vou ficar preso na criatura. Quando eu digo assim, eu odeio você, eu estou dizendo para a lei de causa e efeito, eu quero encontrar com você de novo debaixo do mesmo teto. Então o amor é a grande instrumentação para dissolver todos esses elos que nos vinculam ao desamor e que fecham as portas da felicidade. O nosso é sermos felizes. Então, se o nosso objetivo é sermos felizes, nós temos que amar. Então, olha só, se eu juntar essas 6 peças, um espírito imortal, que eu vou viver para sempre, se eu descobrir que existe a lei de causa e efeito e entender a razão das dores, se eu descobrir que existe a reencarnação como um instrumento para o aprimoramento dos espíritos, se eu descobrir que o meu destino é a felicidade, e se eu descobrir que o amor é a grande chave que abre as portas sucessivas da felicidade. Com essas 6 ferramentas, eu vou conseguir naturalmente enxergar. Aí eu consigo ver Deus. Se eu tiver essas 6 peças, eu enxergo Deus, porque eu digo, não, Deus existe. Tem a lei de causa e efeito, tem a reencarnação, tem isso, tem aquilo. Não é uma ideia hipotética, faz sentido a existência de Deus. É uma existência de um Deus que a gente consegue entender e compreender, raciocinar sobre ele, conseguir trilhar a forma como as coisas acontecem, entender o mecanismo da vida e nos apaixonarmos por essa lei. A consequência disso é o desenvolvimento da fé. O desenvolvimento da fé. E quando a gente tem fé, a gente tem uma força danada diante da provação. É uma força incrível. O quanto que a gente ter essa compreensão pode nos ajudar a atravessar melhor as provações que a gente tem na existência humana. Então, o grande foco nosso é conseguir garantir o desenvolvimento da nossa fé, do instrumento da fé. As pessoas assim, mas eu queria muito ter fé, que eu não tenho. Tá tudo bem, tá, mas eu queria ter fé. Eu não tenho fé. E fé é um negócio que a gente não chega assim na farmácia, moça, me deu 1 quilo de fé. Mas pega aquela ponta assim, sem osso. Não tem como você comprar fé. Como que a gente consegue fé? Existe uma obra espírita chamada Ceareiros de Volta. E lá tem uma mensagem que diz assim, a fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Seria assim, eu faço bem e eu ganho fé. Ou seja, eu faço amor, eu cuido das coisas, eu faço o bem ao redor de mim e eu ganho fé. Parece que não tem conexão nenhuma coisa com a outra, mas tem. Hoje os cientistas descobriram que existe uma substância chamada ocitocina, o hormônio do amor. Quando eu pratico bem, quando eu faço a caridade, eu tenho uma descarga de ocitocina que faz uma mudança muito profunda nas minhas emoções mais profundas. Depressão, cura ansiedade, diminui os transtornos emocionais. Fazer o bem, amar ao próximo é um elemento fortíssimo para o fortalecimento da nossa fé. Naquele velho conceito que Kardec disse, né? Fora da caridade não há salvação. Então, na medida em que a gente vai fazendo bem, a gente vai tendo essas descargas de ocitocina, e a própria ciência diz, a ritual maior do que nós, como se nós pertencêssemos a um grande todo. E o sentimento de plenitude que nos advém do amor faz com que as conexões dos bons espíritos se estabeleçam sobre nós e a gente tem o fortalecimento da nossa fé. Então, o conhecimento espiritual, com essas ferramentas maravilhosas, são instrumentos importantíssimos para que a gente se fortaleça nas dificuldades que a vida tem para nos oferecer. Portanto, nesses nossos dias tão difíceis, essas horas tão
complicadas que a gente tem atravessado, a gente procure se aproximar desse conhecimento que nos esclarece, sem abandonar a prática do bem, para que a compreensão das leis espirituais e a prática do amor sejam um fortalecimento da nossa fé maravilhoso, para que as provações da existência consigam ser interpretadas de maneira muito tranquila por nós, como situações transitórias e voltadas para o nosso objetivo, que é a felicidade real do espírito. Que a gente pense sobre isso e aproveite as oportunidades para que a nossa fé nos fortaleça nas nossas horas de provação.